Bom dia, mais um dia começando. Esse é o dia que o Senhor nos deu e vamos ler Romanos 4, falando ainda sobre a fé de Abraão. E é maravilhoso a gente poder contemplar o Deus que nos chama por fé e não por obras. Romanos capítulo 4 diz assim: Então, o que é que podemos dizer de Abraão, o antepassado de nossa raça? O que foi que ele conseguiu? Se foi por causa das coisas que ele fez que Deus o aceitou, então ele teria motivo para se orgulhar, mas não para se orgulhar diante de Deus. Pois o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento a que ele tem direito por causa do trabalho que ele fez. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, a fé dessa pessoa faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. Sim, isso foi o que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita sem levar em conta o que eles fazem. Davi disse assim: Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. Será que essa felicidade de que Davi falou existe somente para os que são circuncidados? É claro que não. Ela existe também para os que não são circuncidados. Pois já citamos as Escrituras Sagradas que dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Quando foi que isso aconteceu? Foi antes ou depois de Abraão ser circuncidado? Foi antes e não depois. Ele foi circuncidado, mais tarde, e a sua circuncisão foi apenas um sinal para provar que Deus aceitou Abraão porque ele tinha fé. E isso aconteceu quando ele ainda não havia sido circuncidado. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos os que creem em Deus e são aceitos por ele, mesmo que não sejam circuncidados. Ele é também o pai dos que são circuncidados, não apenas porque são circuncidados, mas porque vivem a mesma vida de fé que Abraão. O nosso pai viveu antes de ter sido circuncidado. Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Pois se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil. E a promessa de Deus não tem valor algum. Pois a lei traz o castigo de Deus, mas onde não existe lei, também não existe desobediência à lei. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. Como dizem as Escrituras Sagradas: eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim, a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filho, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso, Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras "foi aceito" não falam somente dele, falam também de nós, que seremos aceitos, nós os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus.
Que palavra maravilhosa de Romanos 4. Ou seja, nós vivemos, nos movemos, respiramos, agimos pela fé. A fé é trazer à existência aquilo que não existe. Muitas pessoas só são movidas pelos recursos que ela tem nas mãos, pelos recursos que elas sabem que vão chegar, que já são recursos garantidos. Mas a fé move aqueles que não sabem quando vão receber, aqueles que ainda não têm o seu trabalho, ainda não têm a sua família, mas elas creem num Deus que é suficiente, que é poderoso para trazer à existência o que não existia. Deus falou para Abraão: sai da sua terra, da sua descendência, larga a sua família e vem para aquilo que eu tenho, para o novo que eu tenho para você, porque de ti sairão várias nações. E Deus nos chama para esse novo, Deus nos chama para o extraordinário, mas nós temos que fazer como Abraão, sair da nossa terra. O que é a nossa terra? É aquele local que você está de segurança, de apoio, e você fala: não, se Deus está me chamando, eu vou. Eu não sei quais são os seus desafios. Muitas pessoas largam seus trabalhos porque Deus chamou para um ministério. Muitas pessoas vão ousadamente para um projeto novo. Tantas coisas na nossa vida que Deus nos chama. E as pessoas ficam assim: não, vai acontecer, eu sei que vai acontecer. Mas elas não dão um passo de fé. O passo que sabe? Nós precisamos sair do lugar para que Deus move de acordo com o nosso movimento. Deus nunca vai se mover antes de nós, porque Ele já moveu. Ele já deu a sua palavra. E a fé é ir ao encontro dessa palavra, mesmo que nada esteja favorável. Quando Pedro olha para Jesus, Jesus está em cima das águas. Jesus não vai até o barco de Pedro. Jesus diz: Pedro, vem. E Pedro foi. Fé é isso. É ir, mesmo sabendo que as águas você pode pisar ali e afundar. Mas você olha para frente, você não olha para baixo. O cristão, ele não olha para o lado, ele não olha para trás, ele não olha para baixo. Ele olha para cima e para frente. Que Deus possa te abençoar nesse dia e te encher de fé, e te encher de alegria, e te encher de esperança e expectativa de que algo bom Deus tem para nós, de que algo extraordinário o Senhor tem preparado para todos aqueles que o amam e que obedecem à sua palavra. Senhor, muito obrigado por esse ânimo, por esse choque de verdade, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque mais um dia o Senhor tem nos animado, nos levantado, nos feito reagir. E eu te agradeço pela sua bondade e a sua misericórdia. Que tenhamos um dia de paz, que tenhamos um dia de vitória, que tenhamos um dia de milagres, que possamos declarar nesse dia, no final do dia, que o Senhor nos ajudou mais um dia. Eu te agradeço por tudo e te louvo, Senhor. E te amo e te adoro. Muito obrigado, Jesus. Amém.